Veja, em primeiro lugar, bom dia, muita brachá para todo mundo, muita saúde. Nós vamos tentar fazer um pouquinho de preparação para Shavuot, um Shavuot sui generis. Esse ano vai ser um Shavuot diferente, e eu espero que ele seja diferente para melhor, para coisas muito melhores, mas vamos acompanhar e vamos ver dentro do possível o que a gente pode ir fazendo. Vamos lá. Nós comentamos na aula anterior, e vou apenas repetir alguns pontos que eu acho que são importantes, que para nós, a entrega da Torá, o momento que a gente está chegando agora, que é Shavuot, não é um momento de fé. Em outras palavras, existe uma tendência de se falar muito sobre recebimento da Torá, a nossa fé em Deus. Veja, é muito importante a gente ter isso bem claro. A entrega da Torá, 10 mandamentos, Deus falando com o povo judeu, não é uma questão de fé. Eu não tenho que acreditar nisso. Do mesmo jeito que eu não tenho que acreditar que isso aqui é uma caneta, um instrumento para escrever. Do mesmo jeito que eu não tenho que acreditar que isso aqui é um livro. Se alguém disser, por favor, acredite que isso é um livro, é ridículo. Você está vendo, é um fato, é óbvio. Então, quando se fala sobre Hashem falou os 10 mandamentos para o povo judeu, não é uma questão de você tem que acreditar. Não, é um fato histórico que foi testemunhado por milhões de pessoas, mesmo que fosse testemunhado só por milhares de pessoas, mesmo que fosse testemunhado só por centenas de pessoas, já era mais do que o suficiente. E esse fato histórico a gente está comemorando em Shavuot. Ou seja, a gente está relembrando que isso aconteceu com a gente. Não que a gente acredita em alguma coisa. Não, isso aconteceu. Eu estou lembrando que aconteceu. Quando alguém comemora o seu aniversário, essa pessoa ela está comemorando um fato. Ela não acredita que nasceu. Ela tem certeza, ela está aqui, ela está comemorando. Então, a gente comemora a entrega da Torá como um fato, e não como um artigo de fé. Acreditem em Deus. Ele falou comigo. Eu não tenho que acreditar nele. Eu sei que ele existe. É um fato. É real. Essa experiência é uma experiência que só o povo judeu tem. Por isso, quando você fala sobre esse tipo de experiência para qualquer outro povo, eles com razão vão questionar. Por que não aconteceu com eles? Eles podem dizer, eu não vi. Mas eles não podem dizer, não aconteceu. Do mesmo jeito que quando você assiste o noticiário na televisão, você pode dizer, eu não vi, mas não quer dizer que isso não aconteceu. Sim? Então, aqui a gente está diante de um fato, e esse fato é o que faz com que a gente, o povo judeu, continue firme, existindo até hoje. Porque não se trata apenas de uma questão de fé. Se trata de uma mudança radical na vida do povo como um todo, desde aquela época. Ou seja, há mais de 3.332 anos atrás. Bem, eu queria aproveitar que a gente já falou sobre esse ponto, estou apenas revendo uma coisa que a gente já chegou a ver da última vez, e explicar um pouquinho melhor alguns outros detalhes desse evento, que ele tem muitos detalhes e, obviamente, não vai dar para a gente cobrir todos eles. Eu tenho certeza que vocês já tiveram outras aulas e outras oportunidades de ouvir mais coisas sobre isso, mas eu acho que algumas coisas precisam ser frisadas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, esse evento aconteceu numa época, você tem o tempo, a data,
tá? A data é o ano 2448 da criação do mundo, ou seja, há 3.332 anos atrás, X anos antes da Era Comum, que não vai fazer diferença agora, e você tem um local, ou seja, tempo e espaço. Esse fato aconteceu num local. E talvez isso seja o que deixa as pessoas um pouco confusas ou talvez um pouco duvidosas, porque você não sabe o local. Aliás, você sabe o local. Você não sabe as coordenadas, latitude e longitude. Sim? Então vamos lá. Se a Torá fosse entregue em Jerusalém, seria mais fácil, por um lado. Você sabe onde fica. Você tem como achar no mapa. Tá? Mas se você disser a Torá foi entregue no Monte Sinai, e você for procurar o Monte Sinai no mapa, tem uns 5 mais ou menos. 3, 4, 5, por aí. Ou seja, existem 5, 3 ou 4 mais lugares que, em alguma época, ao longo desses 3.000 anos, foi chamado de Sinai. Vou lhe dar um exemplo. Existe no sul da Península do Sinai. Tem o deserto do Sinai, tem a península, quer dizer, desce lá para baixo, no sul. Lá embaixo tem uma montanha de aproximadamente 2.000 metros. Lá pelo século V, VI, já nem lembro qual século que foi, mas é bastante antigo, bem antigo, foi construído nessa montanha um mosteiro que existe até hoje. Tem monges naquele mosteiro. Tá? E essa montanha, hoje, se você abrir o mapa, você vai ver que está escrito que é Monte Sainte Catherine. Não tenho noção, procurem na Wikipedia, onde vocês quiserem. Por que chama isso? Não sei. Muitos livros de história, e inclusive muitos estudiosos judeus, dizem ou fazem entender que este seria o Monte Sinai. Tanto que esse mosteiro foi construído nesse monte, porque eles acreditam que esse é o Monte Sinai. Por que eles pensam que justo essa montanha, dentro do deserto do Sinai, seria o lugar onde nós presenciamos a entrega da Torá, que Hashem falou conosco, os 10 mandamentos? Porque é a maior montanha que tem lá, é a mais alta, tem 2.000 metros, 2.000 e qualquer coisa. Então, é imponente, é um lugar extremamente importante, então deve ter sido ali. Moshe Rabbeinu podia subir lá em cima, e o pessoal ia ver, enfim. Na prática, do ponto de vista judaico, como nós fomos as testemunhas, então os nossos antepassados passaram para a gente um pouquinho do que aconteceu, óbvio. E nós temos isso de primeira mão. Veja bem, outros historiadores ou outras pessoas que estão estudando a questão estão pesquisando. Nós temos isso como bagagem de família. Faz parte do álbum da nossa família. Ou seja, isso foi passado para nós de geração em geração. Então, uma das coisas que a gente tem certeza é que não é essa montanha. Não foi ali, no finalzinho do deserto. Não foi lá. Tá? Como é que a gente tem tanta certeza? Porque nós temos uma antiga tradição que passa de geração em geração, de que o Monte Sinai é um monte baixo, não alto. E a gente tem 2 pontos de referência, curiosamente. Ou seja, para quem gosta de geografia, tá? Um prato cheio, o Midrash, e eu quero explicar um pouquinho melhor o que é o Midrash, já vou chegar nesse ponto, nos diz o seguinte: 2 montanhas disputaram o privilégio de receber a Torá. 2 montanhas vieram a Deus e pediram, por favor, entregue a Torá sob o topo da minha montanha. Har Tavor, o Monte Tavor, e o Har Carmel, e o Monte Carmelo. Veja, o Monte Carmelo é mais conhecido porque é Haifa. A cidade de Haifa
Ao fundo você tem o Monte Carmelo. Aliás, o Monte Carmelo nem está ao fundo, porque ele chega até o mar. E você tem o Monte Tabor, que fica um pouco mais para dentro de Israel. Veja bem, tanto um quanto o outro tem de 500 a 700, ou qualquer coisa assim, metros de altura. Não tem muito mais do que isso. Tá? Muito bem. O que nós sabemos é que essa disputa entre as montanhas, Deus resolveu de uma forma muito simples. Deus disse: vocês são muito altas, vocês são muito arrogantes. Eu quero dar a Torá num lugar humilde, num lugar mais baixo. Por isso eu dei o Monte Sinai. Essa é uma das explicações, tem outras. Não vou entrar agora, daqui a pouco a gente vai voltar para isso. Mas a ideia de que, obviamente, o Monte Sinai é mais baixo que o Tavor e que o Carmelo. Veja bem, se um tem 500 e pouco, o outro tem 700 e pouco, então o Monte Sinai tem que ser menor do que isso. Tá? E aquele monte lá, onde está um mosteiro, não sei o que mais, com 2.000 metros, não encaixa nessa narrativa. Então, com certeza, não é essa montanha que está lá no final do deserto, da península do Sinai. Por outro lado, o que a gente sabe é que o Monte Sinai é um lugar um pouco estranho. Ele tem que ficar não muito longe de Israel. Como é que a gente sabe disso? Porque nós temos uma narrativa dentro da Torá que quase que nos indica onde é que fica. Onde é que foi esse momento histórico? E o relato é o seguinte: Moshe Rabbeinu teve que fugir do Egito. E aí ele vai para Midian. Pelo que a gente sabe da Torá, Midian ficava mais ou menos no sul de Israel, depois de Beersheba, enfim, em algum lugar ali entre o sul de Israel e alguma coisa da Jordânia, hoje em dia seria. E Moshe Rabbeinu se casa ali com Tzipora, a filha de Itró, e ele se torna pastor. E aí ele vai pastorear o rebanho de Itró. Ele não encontra muito pasto por ali. Ele vai seguindo, como todo pastor, ele tem que viajar com o rebanho para algum lugar que tenha pasto. E aí ele chega em algum lugar onde uma das ovelhinhas de Moshe Rabbeinu se desgarra, se perde, Moshe Rabbeinu vai atrás, e aí ele se vê frente a frente com a famosa sarça ardente, com aquele arbusto que estava pegando fogo e que não se consumia, ou seja, não queimava. Desculpe a relação. Alguém lembra do milagre de Hanukkah? Sim. Aconteceu séculos depois. Praticamente, não sei se 1000 anos, mais de 1000 anos depois. Tá? E no milagre de Hanukkah, o que aconteceu? O azeite que tinha naquele potinho que colocaram na menorá não queimou do jeito que queimaria normalmente. Ele devia durar um dia, durou 8. Certo? Muito bem. Isso quer dizer que ele não consumiu normalmente. O fogo não queimou o azeite do jeito que ele normalmente queima. Ele queimou menos. A tal ponto que ele só queimou tipo 1/8 a cada dia, então aguentou 8 dias. Aqui nós temos um milagre maior do que o milagre de Hanukkah. Aqui o fogo está pegando num arbusto e não está queimando nada, nem 1/8, nem absolutamente nada. Muito bem? Essa foi a revelação de Hashem para Moshe Rabbeinu. Esse foi o momento em que Deus se revela para Moshe Rabbeinu. E neste momento, Hashem diz para Moshe Rabbeinu: tira seus sapatos, você está num lugar sagrado e eu vou te dar uma missão. A sua missão, você tem que ir para
o Egito, volta lá para o Egito. Moshe Rabbeinu, a essas alturas do campeonato, já tinha 80 anos de idade. Vai para o Egito e liberta o teu povo. Tira o teu povo do Egito e traz este povo de volta para cá, para esse mesmo lugar que a gente está falando agora. Ou seja, praticamente um ano depois, Moshe Rabbeinu volta com o povo para aquele lugar. Por quê? Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão servir a Deus sobre essa montanha. Ou seja, esse arbusto que estava pegando fogo, está em frente à montanha onde eles iam se encontrar com Deus, Monte Sinai. Então nós já temos um pouco mais de coordenadas para encontrar o local onde Hashem falou com o povo judeu os 10 mandamentos, em Shavuot. O que significa que isso está um pouco mais próximo, não do sul da península do Sinai, e sim do norte da península do Sinai. E ali realmente tem uma série de montes, não montanhas, mas montes. Muito bem. Nós temos mais uma tradição extremamente curiosa, e isso realmente eu tenho que verificar melhor, com mais detalhes. Existe um livro chamado Ta'amei HaMinhagim, que faz uma coletânea de informações de várias fontes, inclusive de várias tradições. Esse livro foi compilado recentemente, eu diria só 400 ou 500 anos atrás, não é tão velho assim, tá? E ali você tem, entre as várias notas de rodapé que foram compiladas depois, uma informação muito curiosa. O Monte Sinai, ele chama-se Sinai porque a palavra sne, arbusto, com mais a letra Yud, formam a palavra Sinai. Então, Sne e mais Yud, Sinai. Muito bem. Sne quer dizer arbusto, e é exatamente essa palavra que a Torá usa para descrever aquela árvore que estava, árvore pequena, baixinha, que estava pegando fogo, quando a chama apareceu para Moshe Rabbeinu. E Yud significa 10, ou seja, futuramente ali seria entregue, Hashem iria dizer para a gente os 10 mandamentos. Muito bem. O fato do Monte Sinai ser chamado assim, explica esse livro Ta'amei HaMinhagim, tem a ver com a estrutura física da montanha. Ou seja, a partir do momento que Hashem se revela para Moshe Rabbeinu, ali, naquele local, isso ficou gravado numa espécie de imagem holográfica dentro da própria montanha. O que realmente é impressionante. Então, isso significa, assim traz as fontes do livro Ta'amei HaMinhagim, que se você pegar uma pedra desta montanha, você vai encontrar desenhado na pedra desta montanha uma espécie de arbusto pegando fogo. A imagem de um arbusto pegando fogo. E se você cortar essa pedra, em todos os lados você vai ver esse mesmo arbusto. O que cá entre nós deu, por um tempo, eu não sei se ainda existe isso, mas por um tempo isso criou uma ótima indústria de souvenirs em Israel. Sim! Veja bem, para quem conhece um pouco a indústria de souvenirs, presentinhos que você dá para lembrar do local que você foi visitar, tinha uma época que Israel vendia uma latinha de sardinha com a bandeira de Israel pintada em cima. Vocês lembram dessa história? Isso. E aí, então, e era uma latinha vazia. Sim? E o que estavam vendendo ali, o que está escrito em cima da latinha? Ar da Terra Santa. Então, você pagava para comprar uma latinha de ar da Terra Santa. E ali tinha um aviso também, em letras menores, tá? Não fure, senão o conteúdo vai embora.
certo? Tá. E do lado de trás ainda estava escrito Luftgeschäft. Para quem entende Yiddish, tá? Negócios do ar, quer dizer. E vendia. E o pessoal comprava. Souvenir, então, o pessoal compra, por que não? Muito bem. Do mesmo jeito que havia esse tipo de souvenir, durante um tempo, durou pouco tempo, vendia-se pedras do Monte Sinai. Porque alguém encontrou realmente uma montanha ali, porque entre 67 e 79, enfim, quando foi feito, quando houve o acordo de paz com o Egito, antes de 79, 76, enfim, durante esses anos, o deserto do Sinai estava sob o controle de Israel. Então as pessoas podiam ir até o deserto do Sinai tranquilo. Não tinha ISIS, não tinha terrorista, não tinha bandido, não tinha ladrão. Israel estava lá, tinha até poços de petróleo que Israel escavou, enfim. E aí, então, encontraram uma montanha onde as pedras dela realmente eram assim. Eu preciso confirmar a informação. Eu sei que em São Paulo tem gente que tem essas pedras. Alguém chegou a me comentar. Eu queria, se Deus quiser, se a gente tiver a oportunidade de poder mostrar e trazer. Eu já vi essas pedras num vídeo. É realmente impressionante. É uma coisa singela, é um desenhinho, tá? Mas que sim existe na pedra e que é visível. É uma coisa que dá para perceber, mas que se você não soubesse da história, você ia dizer que é aquelas manchinhas que estão na própria pedra. Enfim, muito bem, mais uma curiosidade. Nós temos uma fonte de informação muito profunda na própria Torá, que tem o nome de Midrash. E Midrash significa investigar, procurar e fundo. Tá? Existem 4 formas de se interpretar, de se entender a Torá, ou seja, 4 níveis, na verdade não são formas, formas tem várias, mas são 4 níveis de entendimento da Torá. Existe um nível chamado Midrash, ou Drush, ou Drash, enfim, que significa você conseguir comparar uma série de informações para poder chegar a uma conclusão. E a gente chama de Midrash algo um pouco, talvez um pouco diferente, mas nós vamos entender já já por que ele tem esse nome. Lidrosh, hoje em dia, significa fazer um discurso, uma drachá, tá? Enquanto também significa procurar, buscar alguma coisa. Tá? Midrash significa o seguinte: você tem um trecho da Torá e você quer entender o que está nas entrelinhas, o que está por trás dessa frase, por trás desse episódio, ou dessa alahá, dessa lei. E aí, então, você vai fundo. Mas como é que você vai fundo? Não porque você tem como ir fundo sozinho, apesar de que a gente tem uma forma de fazer isso também, que são 13 formas de interpretação da Torá. Não vou entrar nisso agora, muito extenso, mas existe isso. E existe uma outra coisa, que é o que o pessoal conhece um pouco mais, principalmente quem assistiu O Violinista no Telhado, que é tradition. Ou seja, o Midrash registra muitas das coisas que a gente recebeu por tradição, que a gente descobriu, que a gente passou de geração em geração. Muito bem. No Midrash, você vai encontrar explicações mais profundas e você vai encontrar informações desconhecidas. Eu vou usar uma palavra que não é, talvez, a palavra mais adequada, o exemplo mais adequado, mas eu acredito que vai ajudar a gente a entender. Em muitas ocasiões, nós podemos dizer que o Midrash é a revista Caras da Torá. Como é que compara uma coisa com a outra? Pode fazer uma coisa dessa? Explico. Até onde eu sei, porque as pessoas me falam, a revista Caras conta os bastidores
de uma série de celebridades e situações, e assim por diante. O Midrash muitas vezes conta os bastidores do que aconteceu na Torá, nesse trecho, naquele trecho. E você tem muitas informações que o Midrash lhe traz, mas que estão na Torá, óbvio, só que estão nas entrelinhas. Então, eu vou dar uma delas e a gente vai trabalhar um pouquinho com essa informação. Nós encontramos a descrição da cena quando o povo todo estava lá no Monte Sinai, esperando receber a Torá. Naquele momento, aparece a frase que o povo estava Tachat Hahar, debaixo da montanha. Eles não estavam debaixo da montanha. Tanto que nos outros trechos que falam sobre a mesma cena, está escrito mul, em frente. Porque eles estavam em frente à montanha. Por que que tem um trecho que descreve essa cena e que fala Tachat Hahar, debaixo da montanha? Veja bem, se alguém estivesse debaixo da montanha, ou estava num túnel subterrâneo, ou Deus nos livre, foi soterrado. Tá? O que não é exatamente o que aconteceu com o povo. E o Midrash nos dá os bastidores dessa frase, dessa cena. E o Midrash, quando digo Midrash, eu estou me referindo agora especificamente a um trecho do Talmud, que também é chamado de Midrash. Esse trecho diz o seguinte: no momento em que Deus foi entregar a Torá para o povo, na Torá, você encontra que Deus pede a Moshe Rabbeinu para perguntar ao povo se eles aceitam receber a Torá. E aí o povo responde, Naaseh venishma. O que Deus falar, nós vamos fazer, e depois a gente vai entender. Primeiro, vamos fazer. Ou seja, aceitaram a Torá de forma incondicional. Eles nem sabiam o que Deus ia falar, não tinha script, não tinha nada, e eles aceitaram de antemão. É Deus, então o que ele der é bom. A gente aceita, sem questionamentos. Muito bem. Depois a gente vai entender. E o Midrash nos diz o seguinte: no momento em que Hashem foi entregar a Torá, o povo judeu foi dizer os 10 mandamentos, que na verdade é o pacto que liga a gente com a Torá, com Hashem. Dentro dos 10 mandamentos você tem todas as 613 mitzvot da Torá. Neste momento, Kafá alehem har kegigit. Imagine a cena. Alguém pega um barril, vira ele com a boca para baixo, sem cena de filme de comédia, eu sei lá do que. Pega um barril e bota em cima do cara. Tum! Negócio meio estranho. Sim? Muito bem. A descrição que ele dá é: Deus pegou a montanha e colocou sobre o povo, como quem ameaça que vai jogar em cima, e diz: ou vocês recebem a Torá, ou po tie kevuratchem, ou aqui vai ser o seu túmulo. Isso é uma ameaça. Isso não é receber a Torá de forma incondicional, de boa vontade. Isso é receber a Torá de livre e espancada vontade. Como é que pode? Imagina, uma montanha na tua cabeça. Ou aceita, ou... Sim, claro, imagina. A gente sempre quis aceitar. E isso... A cena é descrita no Talmud, e os nossos sábios têm várias tradições de como isso se explica. Como a gente entende essa cena? Por quê? Porque existe uma coisa que
em português também existe. Não é nenhuma novidade que eu vou falar. Existe uma coisa chamada expressão de linguagem. Expressão de linguagem significa que eu falo uma frase que tem um certo sentido, mas que não é exatamente a tradução das palavras. Por exemplo, se a gente disser fulano ou fulana anda engolindo muito sapo ultimamente. Para quem entende o português, sabe que está passando por uma situação complicada e está se segurando, está aguentando, está engolindo. Alguém que não entende essa figura de linguagem vai dizer: ah, o fulano deve gostar de rã, ele anda engolindo muito sapo. Nada a ver. Não é esse o sentido da frase, óbvio, tá? Mas essa é a tradução das palavras. Então você pode ouvir a frase e entender duas coisas completamente diferentes, se você não entende o sentido da expressão. E isso existe muito em literatura, existe muito em poesia, existe muito em uma série de situações. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o que você lê tem um sentido mais profundo do que as palavras que estão ali na tradução. Então, quando se diz que Hashem pegou uma montanha, levantou em cima do povo e ameaçou, ou vocês aceitam, ou vocês vão ficar por aqui, obviamente que tem uma mensagem por trás disso. Porque a gente acabou de ler na Torá, um pouco antes disso, que o povo aceitou, e aceitou de boa vontade, incondicionalmente. Então, como é que você pode dizer que, de repente, Hashem forçou eles a aceitar uma coisa que eles aceitaram de boa vontade? Não, não faz sentido. Então, com certeza, não é essa a tradução literal da frase. Então, o que significa colocou a montanha em cima do povo? Um dos grandes sábios, lá enquanto Cabral estava descobrindo o Brasil, ele estava dando aula na Yeshiva lá na Europa, o Marachá, ele diz mais ou menos o seguinte: saiba que a gente entende que essa frase tem um sentido muito mais profundo. Claro que o povo aceitou a Torá de forma incondicional. Está escrito. Nascer Venishma. A gente vai aceitar o que Hashem mandar, sem dúvida. Isso é importante para a gente até hoje. Mas por que eles aceitaram de forma tão incondicional? Porque Deus colocou uma montanha de milagres em cima da cabeça deles. Ou seja, Deus foi tão bom com o povo judeu, 10 pragas e a abertura do mar e o maná que caía do céu no deserto e a água que vinha da pedra, enfim. Eles viram tanta bondade em cima deles que eles não tinham como dizer não. Hashem me deu tanta coisa, Hashem fez tanta coisa por mim, ele está me pedindo uma coisa, aceita a Torá, eu vou dizer não? Como é que eu posso dizer não? Não. Eu estaria me enterrando se eu falasse não. É o cúmulo da ingratidão. Depois de tudo que a Hashem fez por nós, a gente vai dizer não? Como é que pode? Não pode. Então, no fundo, a gente está descobrindo os bastidores da cena. Ou seja, a gente aceitou a Torá, mas foi no momento em que tinha um deslumbre muito grande da nossa parte em relação a Deus. Deus apareceu para a gente tantas vezes, de tantas formas diferentes. Como eu posso dizer não para ele? Então, esse foi um momento em que a gente estava enamorado, encantado, deslumbrado com Deus. Por isso, nós vamos encontrar na Torá também que esse momento da entrega da Torá é chamado de o casamento entre Hashem e o povo judeu. Porque existe esse lado deslumbre, encanto, no momento de uma relação como um casamento. Então, é mais uma metáfora que nos ajuda a entender o que aconteceu. Ou seja, o casamento cria um vínculo
a entrega da Torá criou um vínculo, uma união entre Hashem e o povo judeu. Existe um certo deslumbre nesse momento. Houve um deslumbre nesse momento. A montanha estava sobre a nossa cabeça. Tantos milagres, tantas coisas boas, como que a gente podia dizer não? Sim? Então, isso ajuda a gente a entender um pouco do que estava acontecendo naquele momento histórico que o povo estava presenciando. Ou seja, a psicologia do povo, a cabeça do povo. Onde é que estava a cabeça do povo? Estava todo mundo, uau, a gente está fazendo tanto por nós, como que eu vou dizer não para ele? E aí então a gente disse, Naseh Benishma. Então as duas coisas encaixam perfeitamente. Ou seja, óbvio que a gente aceitou de forma incondicional. Mas como eu poderia dizer não? Seria o cúmulo da ingratidão. Por outro lado, nós dizemos que a festa de Shavuot, o momento da entrega da Torá, está relacionado com uma mitzvah, que nós praticamente estamos terminando de fazer agora. Nós estamos no finalzinho da Sfirat HaOmer, da contagem do Homer. E essa mitzvah, a gente já explicou um pouquinho em ocasiões anteriores, ela nos fala sobre a oferenda de uma quantidade de farinha de cevada para Hashem. Em Shavuot, nós temos uma oferenda de 2 pães de trigo para Hashem. Veja bem, nosso povo já fez de tudo. Já foi agricultor, pecuarista, agora é high-tech, enfim, a gente trabalhou em tudo quanto a área. Ao longo dos séculos, a gente tem assim, conhecimento técnico de muita coisa. Na época em que a gente tinha mais contato com a agricultura, a gente entendia de planta, de colheitas. E a época da colheita da cevada em Israel é na época de Pesach, e é justamente aí que a gente faz essa oferenda para Hashem. E a época da colheita do trigo, quando ele está pronto para ser colhido, é em Shavuot. É justamente agora. Então, a gente oferece para Hashem pães. Qual é o melhor que você pode oferecer para Hashem? Feito de trigo. Pães, então, no Beit HaMikdash, enfim. Você tem em Pesach uma relação com Hashem um pouco tensa. Óbvio que existe muita gratidão. Hashem nos tirou do Egito. Mas a festa de Pesach produz muita tensão. Tem que limpar a casa. E não pode deixar nenhuma migalhinha de hametz. E só pode comer matzah. Enfim, restringe muito. Não pode ter hametz. Esse é o ponto alto do Pesach. Às vezes ele é até mais importante do que tem que comer matzah. Dependendo da cabeça de cada um. Limpa, 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 arruma. Tem, não tem? Shavuot, não. Inclusive, é curioso que Shavuot, oficialmente, pela Torá, é a festa que você mais come. Ou deveria comer mais. O pessoal já sabe, eu não vou voltar, porque eu acho que já é mais do que... enfim, como se define festas judaicas? Não, antes disso. Então, vamos lá. Quiseram nos matar. Sim? Deus nos salvou. Vamos comer. O que muda normalmente é o vamos comer. Agora come isso, depois come aquilo. Enfim, tá bom. Tá? Come em casa, come na açúcar. Enfim, tá. Mas Shavuot, ninguém quis nos matar. Baruch Hashem. Não tem esse lado. Realmente não tem. Ninguém perseguiu. Tudo quando você pensa. Faz mais de um mês que aconteceu alguma coisa. Agora estou tranquilo. Não tem perseguição. Não. E a gente come. Por quê? Existe o costume em Shavuot de comer laticínios.
coisas de leite. Por outro lado, é mitzvah, em Yom Tov, numa festa judaica, é mitzvah comer carne. Vinho, kiddush, carne, enfim. Tá? Sem entrar agora em todos os detalhes, só para dar uma ideia. Haviam korbanot, oferendas, que eram feitas no Beit HaMikdash justamente no Yom Tov, nas festas, e isso providenciava a carne que a gente ia usar nas refeições do Yom Tov. Ou seja, a refeição do Yom Tov, na época do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado, era feita com a carne que você ofereceu para Deus. Aliás, o que você ofereceu para Deus foi a gordura da carne, foi outras partes do animal, mas a carne, propriamente dito, era a tua refeição de Yom Tov, que tinha que ser comida em Jerusalém, porque todo mundo tinha que estar em Jerusalém. Você não podia comer em Tel Aviv. Você tinha que comer em Jerusalém. Você tinha que ir para Jerusalém, levar a tua oferenda, o boi, o que fosse lá a tua oferenda, a Torá te dá os detalhes, e aí, então, desse animal, a carne ia fazer um churrasco, o que você quisesse ali, para servir na refeição de Yom Tov. Então, a gente lembra isso comendo carne nas refeições de Yom Tov. Por outro lado, existe o costume de comer coisas de leite em Shavuot. Vejam bem, tem vários motivos de comer. Por que comer leite em Shavuot? Não sei se eu vou entrar em todos eles. Eu vou dar só algumas ideias. Halav, leite. Sim? Em hebraico, tem o valor numérico de Het vale 8, Lamed vale 30, Beit vale 2, 8 mais 30 mais 2 dá 40. Lembra, gente, que a Torá foi dada após 40 dias que Moshe Rabbeinu estava no Monte Sinai. Muito bem. Num sentido talvez um pouco mais poético, o povo judeu saiu do Egito praticamente que nasceu, e agora, com a entrega da Torá, Hashem nos amamentou. Hashem nos deu vida, porque a Torá é a nossa vida. Então, a comparação da Torá com o leite é aquilo que dá vida para a criança e faz ela crescer. Isso que dá vida para o povo judeu e faz a gente crescer. Isso é só para dar duas ideias rápidas da relação do leite ou dos laticínios, enfim, com Shavuot. Tem várias outras explicações, não quero me alongar porque o nosso tempo está meio curto. E aí, então, nós comemos coisas de leite, para lembrar esse aspecto do Shavuot. Mas você não pode comer leite depois de carne. Você tem que esperar 6 horas. Ou seja, como é que eu vou fazer uma refeição de carne e no mesmo dia uma refeição de leite? Eu vou ter que esperar 6 horas, vai ser uma confusão. E você tem a reza de manhã e a reza acaba num certo horário. Enfim, meio confuso. Então, qual é o costume? Isso, tanto as Ashkenazim como os Faradim, de modo geral, têm um costume semelhante. Algumas diferenças, enfim. Mas a ideia é a primeira refeição do dia de Shavuot, ou seja, o Kiddush. Sim? Você faz esse ano. Esse ano o Shavuot começa quinta-noite. Deixa eu ser um pouquinho mais preciso. Shavuot, aqui no Rio de Janeiro, vai começar na quinta-feira, dia 28 de maio, às 16 horas e 56 minutos, horário de acendimento das velas. Tá? Então, no dia seguinte, no dia 29, na sexta-feira, no almoço, a primeira refeição que a gente vai servir vai ser de leite. Por quê? Quando eu como carne, eu tenho que esperar 6 horas para comer leite. Mas se eu como leite, ou laticínios, eu só preciso esperar no máximo 1 hora para depois comer carne. Bom, é mais prático servir leite primeiro, porque senão complica, o esquema fica muito complicado. Tá? Então, o costume é esse. A primeira refeição é de leite. Aí você se empanturra de leite, de laticínios, cada um faz blintzes, cada um tem costume. Sim? E aí eu tenho que esperar um tempo até comer carne. Veja bem, você pode terminar a refeição de leite, faz a brachá, tira a toalha, os talheres, ou só os talheres, enfim, da mesa, para servir agora com os talheres de carne. Você serviu primeiro de leite, agora troca tudo, tira tudo, limpa tudo, lava a boca, lava a mão, e aí depois você vai fazer a refeição de carne. E você vai comer peixe. Bom, até aí, em menos de 1 hora,
Aí você dá 1 hora, digamos que você, só para dar um exemplo, meio-dia você fez o Kiddush, sim? Digamos que 12:30, só para dar um horário, você acabou de comer as coisas de leite, sim? Isso quer dizer que, de preferência, 1:30 você come carne. Mas você não precisa começar a refeição de carne a 1:30. Você pode começar antes, servir o peixe, e quando der 1:30, serve a carne. Entende o que quer dizer? Isso quer dizer que você comeu leite e se empanturrou. Depois você vai comer peixe, vai se empanturrar. Depois vai comer carne, vai se empanturrar. Oi! Sim? Tá. E é interessante que em todas as festas judaicas, a Torá usa uma expressão. Haga amatzot ta'aseh lachem. Façam a festa de matzot, pensa para vocês. Ou Lashem. Sim? Haga Sukkot Lashem. Essa é uma festa de Sukkot para Deus. Tá? Então existe uma discussão no Talmud. Afinal de contas, a festa é para quem? Lachem é para a gente ou é para Hashem? Qual é o lado mais importante da festa? O que eu ofereço para Hashem ou como que eu desfruto dessa festa? Sim? Muito bem. E a conclusão dos sábios é que em Pesach e em Sukkot é uma dúvida. Mas em Shavuot, em nenhum lugar está escrito que a gente tem que fazer Hag Shavuot Lashem. É tudo Lachem, para vocês. Por que isso? Porque em Shavuot a gente descobre que o físico pode se tornar sagrado. A grande novidade da festa de Shavuot é que havia uma separação entre o espiritual e o material, entre o céu e a terra. E aí Deus quebrou essa barreira, ele desceu do céu até nós, e nós subimos a Deus daqui de baixo. Então, quebrou-se essa separação do material com o espiritual. Então, antes de Shavuot, as pessoas pensavam, e até hoje tem gente que pensa assim, o que é material, o que é espiritual. Você é uma pessoa espiritualizada, vira fakir, dorme em cama de prego, não come, não bebe, vive de luz do sol. Enfim, muito bom. Ah, você não leva jeito para uma pessoa espiritual? Então cai na gandaia. Material, pronto, acabou. Tem que ser material até o fim. Ou você é isso ou aquilo. Não seja, como vou te dizer, hipócrita. Não tenta dizer que você é um homem santo, uma pessoa sagrada, se você, quando chega a pizza, você se... Enfim, tá? Então, vem a Torá e diz, não. Não é preciso separar o material do espiritual. Muito pelo contrário. A ideia da entrega da Torá significa que Deus está dizendo para a gente é possível, e não só é possível, essa é a missão, porque a Torá é a missão da gente nesse mundo. Então, essa é a missão, principalmente do povo judeu, de pegar as coisas materiais e conectar com algo espiritual, conectar com Deus, conectar com uma mitzvah. Então, o dinheiro, que é a coisa mais material, que é o que mais corrompe as pessoas, que é o que mais estraga as pessoas são capazes de fazer maldades inimagináveis por causa de dinheiro. Esse mesmo dinheiro pode virar uma grande mitzvah, quando ele é encaminhado para a causa certa, para a coisa certa. Então, o dinheiro não é um pecado. Pecado é você não saber usar, não saber como usar da forma correta. Então, a ideia não é vou fazer voto de pobreza. Aí eu vou ficar uma pessoa santa, porque eu não vou me corromper com o dinheiro. Não. A ideia é saiba usar o dinheiro para ajudar os outros, para fazer mitzvot. Saiba usar o dinheiro da forma correta. Não fuja da matéria. Usa a matéria para algo material, materializar o espiritual. Essa seria a ideia. Falar de bondade é muito bom, mas falar de bondade enquanto o cara está passando fome não resolve. Então vai lá e dá o dinheiro. Não precisa nem falar. Falar da bondade, não precisa fazer discurso. Dá o dinheiro, dá a comida. Ou seja, a ideia aqui é de que as coisas materiais com as quais a gente vive, elas existem para serem usadas para coisas espirituais. E quando eu digo coisas espirituais, a gente pode resumir isso de uma forma muito simples. Tudo que eu faço apenas para mim, pensando no que eu vou ganhar com isso, obviamente é material.
é material e é egoísta, ou egocentrista, pelo menos. Tudo que eu faço pensando no outro, até quando a pessoa está no negócio, produzindo algum produto ou algum serviço, se ele pensa o que eu vou ganhar com isso, quanto eu vou ganhar com isso, esse é o lado material. Se ele pensa como o meu cliente vai aproveitar melhor, como que eu posso fazer um serviço melhor para o meu cliente, é outra coisa. Você pode ter um faxineiro trabalhando no hospital, isso é um caso real. Um grupo de faxineiros no hospital dos Estados Unidos, foi uma pesquisa que fizeram com vários profissionais dessa área, e em um hospital determinado, cujo nome não me vem agora à mente, os faxineiros que trabalhavam naquele hospital, eles tinham orgulho de salvar vidas. Faxineiro, hospital. Eu não sei quanto que eles ganhavam de salário, e provavelmente não era um salário muito melhor do que outros faxineiros em outros hospitais. Mas esse grupo específico de faxineiros pensava da seguinte maneira: o meu trabalho ajuda os médicos a salvar vidas. Que quanto mais limpo o hospital, mais vidas vão ser salvas. Então, eu também sou médico. Eu também estou salvando vidas. Então, você encara a sua faxina de uma forma completamente diferente. É uma mitzvah. Ou seja, eles conseguiram ver o lado espiritual do trabalho deles. Qualquer um pode fazer isso, em qualquer profissão. A Torá nos diz que Hanoch, que era um dos primeiros descendentes de Adão, era sapateiro. E era um grande tzaddik. E aí o Midrash pergunta, sapateiro, tudo bem, gente boa, mas no que ele virou tzaddik? Porque cada martelada que ele dava para colocar a sola no sapato, ele dizia, tomara que seja confortável para quem vai usar. Ele estava pensando no bem do outro. Ele vai vender o sapato dele. Claro que ele vai vender o sapato dele. É para isso que ele está fazendo o sapato. Tá? Mas ele está pensando no bem do outro. Então, eu vou fazer um bom serviço, bem feito. Eu vou fazer um trabalho que vai trazer o bem para o outro. Sim, isso é espiritual. Totalmente espiritual. Então, a Torá foi dada para que a gente pudesse enxergar como que eu posso pegar tudo que existe no mundo físico e transformar em algo espiritual. Então, esse é o ponto alto, vamos dizer assim, da entrega da Torá. E essa é basicamente a diferença entre Pesach e Shavuot. Em Pesach, a gente se restringe. Em Shavuot, a gente se esbalda. É mais ou menos a ideia. Tá? Por que isso? Em Pesach, o trabalho é eliminar o Hametz. E a gente explica várias vezes, em várias ocasiões, que o Hametz, a levedura, a massa crescendo, representa a ideia de orgulho. Eu existo, eu ocupo espaço. Isso você tem que eliminar em Pesach. Porque no começo do trajeto, no começo da sua viagem para ir ao encontro de Deus, o primeiro passo que a gente tem que tomar, e é um passo difícil e que exige muito trabalho, é esquece um pouquinho de si mesmo. Quando tem bullying e as crianças são chocadas com o que falam para elas, a gente hoje em dia costuma dizer, não, eu vou ajudar a criança a melhorar sua autoestima para enfrentar essa situação. E, de uma certa forma, a ideia seria assim, tudo bem, e daí quem me chamou de tal coisa? Eu sei que não sou. A gente não está educando para isso, infelizmente. Não, fazendo escândalo, bullying, tá. Não vou entrar agora nas questões do bullying, mas é só trazendo isso como exemplo, porque eu não estou oferecendo nenhuma solução específica, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte: a minha autoimagem tem que ser menor, não maior. Em outras palavras, aprenda a rir de si mesmo.
a sobrevivência do povo judeu é graças a essas piadinhas que a gente faz sobre nós mesmos. Eu não sou tão importante assim. Eu não preciso se ofender tanto com o que te falam. E aí, quando você consegue tirar o hametz um pouquinho de dentro de si mesmo, eu não preciso, não sou tão importante. E aí, falou por esses atos. Aí a gente consegue depois chegar em Shavuot. E em Shavuot, a gente consegue ter orgulho de ser judeu. Porque eu tenho uma missão a cumprir. Não importa se eu mereço ou não mereço, se eu sou bom ou não sou bom, Deus confia em mim que eu posso fazer. Então eu tenho que fazer a minha parte. Porque tem alguém que confia em mim, então eu tenho que fazer por ele. Então, nesse ponto, você sai do lado animal, que é a cevada, e passa para o lado humano. Porque o ser humano é capaz de fazer isso. O animal não tem a capacidade de trabalhar com o seu ego. Até porque, de uma certa forma, ele também não tem ego. Então, é uma certa vantagem. Mas, enfim, consciência, autoconsciência. Tá? Então, o ser humano, nós, temos o privilégio de, em Shavuot, poder trabalhar agora com hametz. Com aquilo que a gente chamou de orgulho, que é um problema, porque o orgulho pode levar a pessoa à arrogância, ao egoísmo. E aqui a gente está usando o orgulho para dizer, eu tenho orgulho de ser um soldado de Hashem. Vamos cumprir a nossa missão. E aí a gente esquece de si, porque um soldado ele tem que esquecer de si mesmo e partir para a guerra. Estou com medo, não tem medo, tem que ir para frente. Tá? E aqui, então, nós temos basicamente a ideia de Shavuot. Shavuot nos ensina que Hashem nos deu a Torá. Naquele momento foi um momento de gratidão muito grande nosso em relação a Hashem. E a gente recebeu uma missão. E essa missão é transformar esse mundo num mundo melhor. Num lugar onde as coisas materiais podem ser muito boas para os outros. Para quem está à nossa volta. E, obviamente, na medida que vai ser bom para os outros, vai ser bom para a gente também. Mas a gente precisa conseguir gozar um pouco de si mesmo, rir um pouco de si mesmo, encarar isso numa boa. E aí, então, com certeza, a gente vai ter um Shavuot muito alegre, muito animado. Esse ano, inclusive, na medida em que as pessoas tenham condições de ouvir a leitura da Torá, os 10 mandamentos na sinagoga, quem tiver esse privilégio, vai ser um privilégio. Tá? Então, por favor, aproveitem bem esse momento. Quem não puder assistir a leitura dos 10 mandamentos na sinagoga, que eu acredito que vai ser a maioria, pelo menos aqui no Brasil, peguem um Humash. No Sidur, atrás do Sidur tem a leitura da Torá, leiam a leitura da Torá esse dia, de preferência, leiam de dentro do Humash. A referência, eu acho que é Shmot, Êxodo 19, mas enfim, é só pegar no Sidur, lá está escrito exatamente aonde que a gente lê. Leia isso, Shavuot, sexta-feira de manhã, que esse é o horário em que houve a entrega da Torá, e a gente também vai estar revivendo a entrega da Torá, e que a gente possa estar logo em Jerusalém, com Mashiach, no terceiro Beit HaMikdash, Meirav Yamenu. Amém. Hag Sameach e Shabbat Shalom, que vai ser logo depois.